Graça e paz, membros do canal Calvinismo Explicado. Na aula de hoje, a aula 1, nós estaremos trabalhando um pouco da história do calvinismo escolástico, do calvinismo, da teologia que foi defendida pelos primeiros reformadores. Aula 1, professor Francisco Tourinho. E os nossos objetivos nessa aula vai ser esclarecer a relação entre calvinismo e escolasticismo, demonstrar os principais períodos do escolasticismo reformado e seus principais proponentes, apresentar os motivos do seu declínio. Quero também deixar aqui claro que todos os membros do canal terão acesso a esses slides e também ao PDF dos slides, ou seja, esses slides serão entregues em formato de PowerPoint e também em formato de PDF para que você possa acompanhar no seu celular, você possa ler em qualquer lugar. E também estarão recebendo artigos referentes a esses assuntos. Também estarão no livro, né? Esse assunto estará no livro e vocês podem estar acompanhando os assuntos de acordo com o que está no livro Calvinismo Explicado e mais outros livros que foram publicados pela editora Teófilos e outros livros também que tratam sobre o mesmo assunto. O que é o calvinismo escolástico? Segundo os autores William Van Asselt e Peter Rovendal, o termo escolasticismo é derivado da palavra grega escolê, a qual originalmente significava tempo livre, pois a instrução na filosofia era originalmente seguida no tempo livre de uma pessoa. Isso aqui tem tudo a ver com a própria origem da filosofia. Nós sabemos que a filosofia ela surge do ócio, porque o homem só consegue pensar quando ele está ocioso, quando ele consegue ter o tempo de ócio, que é o ócio produtivo. Não é aquele ócio de você ser um vagabundo, mas o ócio produtivo, quando você consegue colocar sua mente em ordem, quando você consegue contemplar a natureza, quando você consegue pensar sobre as coisas, os fatos da realidade que se dão diante de você. Tá? Isso é a sabedoria em si, a filosofia ela é produzida assim. Por isso que a própria Escritura diz que nós devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Ou seja, você vai meditar, você vai realmente estar refletindo em um tempo em que você estará sozinho, em que você poderá refletir a respeito das coisas de Deus. Vamos lá. A partir disso, escolher passou a ser usada para tudo aquilo atinente à educação. No início da Idade Média, o termo escolásticos se referia a uma pessoa conhecedora ou alguém que recebeu instrução em uma escola. Essa aqui é a fonte. Vocês poderão, quando vocês receberem os slides, vocês poderão consultar essa fonte. Algo que é de muita importância é que o termo escola, que vem de escolásticos, ele ainda é usado nos dias de hoje. Então, quando nós falamos que vamos à escola, nós estamos dizendo que nós vamos ao local onde se adquire o conhecimento, onde se adquire a sabedoria. Escolástico, ela é uma teologia científica, uma teologia acadêmica, e era assim que eram chamados os acadêmicos, não só na Idade Média, como também na época dos reformadores. O que é escolasticismo? O primeiro escolástico ele foi Boécio, tá?
Ele viveu nessa época aqui, entre 480 e 524, que foi a data da morte dele. O auge do escolasticismo foi entre 1200 até 1700. Notem que, como a Reforma Protestante ela acontece em 1517, ela nasce no auge do escolasticismo. E em 1700 também representa o declínio do escolasticismo, não que tenha uma data fixa, mas foi nesse século que começa o declínio do escolasticismo, não só dentro do protestantismo, mas também dentro do catolicismo romano, né? E dentro do protestantismo nós podemos dividir aí entre os escolásticos reformados, calvinistas, e os escolásticos luteranos. As duas principais alas escolásticas foram as alas dominicana e franciscana. Os principais nomes: Santo Anselmo, São Boaventura, Pedro Abelardo, São Alberto Magno, São Tomás de Aquino, Guilherme de Ockham e Duns Scotus. As características metodológicas do escolasticismo. O método escolástico desenvolve-se em torno de alguns pontos essenciais, dentre eles a precisão vocabular. É muito importante, senhores, que a gente possa definir bem os termos com que nós vamos trabalhar. Os escolásticos, eles prezavam muito por essa definição dos termos. Quando você vai pegar a discussão lá no início, lá na igreja primitiva ainda, a respeito da Trindade, havia muitas discordâncias a respeito de termos. Alguns diziam que a hipóstase era a pessoa, outros diziam que a hipóstase era uma essência, e havia sempre aquela discussão sobre a questão da essência da pessoa, mas dentro do escolasticismo, de uma teologia que já era mais madura, esses conflitos terminológicos eles deixaram de existir. Isso é muito importante, porque assim nós poderíamos ter uma teologia mais ecumênica. O que é uma teologia ecumênica? Não quer dizer que nós vamos concordar com todo mundo. Eu quero dizer com teologia ecumênica é que seja uma teologia em que pessoas de várias escolas consigam debater usando os mesmos termos. Veja, se você, por exemplo, é formado em direito hoje, você consegue debater com um advogado de qualquer lugar do país, mesmo que ele não seja formado na mesma faculdade que você, porque os termos jurídicos são todos unificados. E mesmo que sejam de escolas rivais, de juristas diferentes, de juristas rivais, que têm interpretações diferentes a respeito da mesma lei, os termos são os mesmos, ou seja, os termos com seus respectivos significados são os mesmos. Hoje, na teologia, é muito comum cada autor usar o seu próprio termo, criar os seus próprios termos. Isso é muito ruim porque mostra a influência da pós-modernidade dentro da própria teologia, ou seja, a pós-modernidade que prega que cada um tem a sua verdade. E aí, até nisso, que é algo que é muito simples, e a gente pensa que não é uma coisa importante, mas é muito importante quando que nós tratemos os termos sempre com a precisão vocabular, nada de significados dúbios, nada de palavras dúbias, mas sim algo que seja muito bem definido. A precisão vocabular e a dialética. Né? A dialética ela é um conjunto de operações que fazem do objeto do saber um problema que será exposto e sustentado contra um interlocutor real ou imaginário. A dialética, né, esse método de você sustentar algo contra
um adversário real ou imaginário é chamado de disputatio, tá? E eu já vou explicar como é que se dava a disputatio. Tem um livro do Teodoro de Beza, que inclusive foi publicado pela editora Teófilos, que é o Coleção de Escritos, em que Beza, quando vai falar sobre a obra de Jesus Cristo, ele tem um diálogo com o próprio Satanás. O inimigo imaginário dele é Satanás. É óbvio que ele não conversou com o próprio Satanás, mas era uma pessoa que era real, mas que ele não estava realmente conversando com ela. Então você pode ter uma pessoa real ou você pode criar um amigo imaginário em que vai fazer oposições à sua tese, de tal forma que, ao expor as suas ideias, você consiga responder de forma cabal, ou seja, de forma definitiva, a todas as perguntas que venham até ela. Na disputatio, olha só como é que acontece a disputatio. Na disputatio, primeiro se faz uma afirmação, que pode ser uma pergunta feita por um objetor ou uma pergunta feita a si mesmo com a expressão parece que. Então, o que vai acontecer? Você vai ter o seu texto. Então, você vai escrever um texto sobre predestinação e livre-arbítrio. E aí você pode dizer assim, parece que a predestinação anula o livre-arbítrio. E dá os motivos. Né? Porque a predestinação determina tudo e o livre-arbítrio ele é indeterminado. Né? Então, aí você fez aí uma objeção. Parece que, veja bem, parece que, ele não está dizendo que é, mas parece que. E aí você vai dar uma resposta cabal e definitiva a respeito disso. Você pode dar uma resposta, que essa resposta é chamada de sede contra. Você faz aquela objeção a uma pergunta que você mesmo fez, ou você pode se utilizar de argumentos já existentes de outros autores. Então você pode citar Jacob e Armínio ensinou que o livre-arbítrio ele não pode ser causado por Deus. Só dizendo aqui uma ideia. Né? Não estou dizendo que ele falou exatamente isso. E você vai dizer, mas contra Armínio nós respondemos tal. Isso é o seu sede contra. Então veja bem. Após isso, vem o sede contra. Decorem esse termo, é um termo muito importante, porque ele é a resposta contrária ao parece que é a sua afirmação feita contra, aliás, a afirmação feita que você vai depois fazer uma contra-resposta. Essa primeira afirmação, parece que, ela é uma objeção àquela primeira ideia que você expôs. Então, sede contra, aqui, que é a resposta contrária, que pretende sempre ser definitiva àquele problema, ou seja, uma resposta cabal, como eu falei. O que é o escolasticismo reformado? Tanto na Idade Média como em Genebra, o termo era usado como sinônimo de academicismo, daqueles que faziam uma teologia científica. Os alunos da Academia de Genebra eram chamados de escolásticos, porque estudavam na escola pública. Então, veja bem, os alunos da Academia de Genebra já eram chamados de escolásticos. Então, o escolasticismo reformado admite pelo menos 3 conceitos. 1. O método empregado sem adotar qualquer teologia em particular. Isso é muito importante, senhores. Por quê? Porque o escolasticismo ele é também um método. E tanto é que existe o escolasticismo luterano, o escolasticismo católico romano, o escolasticismo calvinista.
não quer dizer que porque você se diz escolástico, você compartilha do corpo de doutrinas que todos os escolásticos ensinaram. Isso é até impossível, porque os escolásticos, mesmo na Idade Média, quando a igreja ainda não tinha tantas divisões, os escolásticos eles tinham pensamentos diferentes um do outro. Existiam escolas rivais umas das outras. Você não pode dizer que Guilherme de Ockham pensou a mesma coisa que Tomás de Aquino. Eles eram praticamente contrários um ao outro, oposto uns aos outros. Tá? Mas você pode ter o método. Tá? Por isso que você pode ter várias escolas, várias teologias, várias igrejas, né? Denominações que usam o método escolástico sem concordar doutrinariamente uma com a outra. 2. O escolasticismo reformado pode ser uma determinada escola medieval que pode ser criticada ou endossada. Esses 3 conceitos, eles são válidos também para o escolasticismo não só reformado, mas o escolasticismo em geral. Então, aqui é de extrema importância porque muitas vezes nós vemos os reformados calvinistas criticarem o escolasticismo, principalmente Calvino. Calvino vai dizer contra os escolásticos, ou nós não concordamos com os escolásticos, porque ele está criticando uma escola em particular. E você pode ter duas escolas rivais e as duas você chamar de escolástico. E como era importante na época alguém que era formado, ele conhecer os pensamentos dos escolásticos, quando você descrevia ali o pensamento, você já sabia a quem ele estava se referindo, isso quando ele não se referia realmente ao nome da pessoa. Muitas vezes os autores eles não gostavam de se referir aos nomes aos hereges pelo nome, porque eles queriam apagar o nome dessa pessoa da história. Então, dizer o nome dessa pessoa era passar o nome dessa pessoa para frente. Então, eles falavam apenas os escolásticos e descreviam a doutrina, e aquele que estava antenado nas discussões, eles conheciam a quem já estava se referindo. Então, em um mesmo artigo, no mesmo texto, você pode criticar um escolástico e pode apoiar um escolástico e chamar os dois de escolásticos. Então, contra os escolásticos, tal, e você fala o seu contra. Mas concordo com os escolásticos, veja bem, aí você já está citando outra escola do período escolástico. Tá? E 3, sinônimo de academia ou universidade. Nós já tratamos a respeito disso. Essa é a nossa fonte. Tá? Vocês podem, eu vou passar novamente depois aí para quem está no grupo. Importante, escolasticismo não é sinônimo de catolicismo romano. Nós vemos essa objeção aparecer bastante, dizer que escolasticismo é a mesma coisa que catolicismo romano. Não é. Isso é falso, porque a reforma protestante ela não foi uma ruptura e uma criação de uma nova igreja. Não foi isso. Nós apenas reformamos a igreja anterior. E reformar não é destruir. Reformar é você ajeitar aquilo que está quebrado. Então, a acusação, inclusive, dos católicos romanos contra nós é que nós somos revolucionários, nós criamos uma nova teologia, e isso não é verdade. Toda teologia reformada calvinista ela pode ser rastreada na história da igreja, desde o começo até agora. Nós não fundamos nada novo, inclusive as próprias objeções que nós fazemos contra os erros dos escolásticos católicos romanos são baseados na própria escolástica e na própria história da igreja. Então, não caiamos nesse erro de pensar que escolasticismo é catolicismo romano, que não é. Existem escolásticos católicos romanos, assim como existem escolásticos luteranos, existem escolásticos calvinistas também.
Vamos lá. O calvinismo não é um movimento revolucionário, nem de rebelião, mas um movimento de continuidade. Veja bem, a nossa igreja, para ser uma igreja verdadeira, ela tem que ter uma ligação desde os apóstolos até o período da reforma. Porque aquela igreja antiga, ela mesmo sem ser reformada, ela era a igreja de Cristo. A igreja católica medieval de Roma, baixo do papado, mesmo com todos os seus defeitos, com todos os seus erros, aquela era a igreja de Cristo. A igreja de Cristo ela não desapareceu da terra e depois foi ressuscitada pelos protestantes, não. Muito pelo contrário. O que nós fazemos? Nós limpamos aquilo que foi de ruim e nós pegamos aquilo que foi preservado de doutrina pura durante todo esse período da Idade Média. Basta você pensar que a nossa igreja hoje não é perfeita, ela é cheia de defeitos e ela continua ainda sendo a igreja de Cristo. Assim, na Idade Média, a igreja, mesmo com todos os defeitos, ela ainda continua sendo a igreja de Cristo. Por isso, nós não somos revolucionários, nós não somos uma rebelião. Muito pelo contrário, nós somos um movimento de continuidade, mas agora reformados. Né? Existe, inclusive, uma piada, por assim dizer, da época dos reformadores, que diz que um católico romano passava por um protestante e diz assim: onde estava a sua igreja antes de 1500? E o protestante olha para o católico e responde: onde estava o seu rosto antes de você lavá-lo pela manhã? Quer dizer, o rosto estava no mesmo lugar, mas agora estava lavado. Então é o mesmo rosto, nós somos a mesma igreja, só que agora lavada, agora reformada. Então o escolasticismo reformado é dividido em 3 eras. A era da baixa ortodoxia, que foi de 1565 a 1640, caracterizada pela produção e solidificação das confissões protestantes. Os principais representantes desse período é João Calvino, Wolfgang Musculus, Pedro Marty Vermigli, Andreas Hipérios, Teodoro de Beza e Jerome Zantius. Tá? Nós temos em português obras de João Calvino, obras de Teodoro de Beza e Jerome Zantius. Esses dois aqui, publicados pela editora Teófilos, e nós estamos em via de tradução, se Deus quiser vamos publicar esse ano ainda, o Wolfgang Musculus, tá? Musculus, que, diga-se de passagem, prefeito de curiosidade, Musculus significa ratinho, pequeno rato. Em português parece uma coisa enorme, né? Mas é pequeno rato, né? Isso que é Wolfgang Musculus. E temos a era da alta ortodoxia, 1640 a 1725, que sintetizou a base dada pela primeira no caso, essa daqui, ó, a era da baixa ortodoxia. Então, sintetizou a base dada pela baixa ortodoxia, com o próprio desenvolvimento da teologia escolástica protestante, advindas das academias tanto de Genebra quanto de outros lugares da Europa, e fez contraponto não só a ataques externos feitos pelos católicos romanos, quanto a ataques internos, como a controvérsia amiraldista, sendo representada por homens como Samuel Maresis, Gisbert Voetis, William Ames e o conhecido Francis Turretin. Não sei se vocês sabem, mas a maioria vai saber, que a própria igreja primitiva ela começou a desenvolver a sua teologia justamente quando ela recebeu o ataque dos gregos, o ataque externo dos gregos. Esses ataques externos dos gregos fez com que a própria igreja primitiva ela usasse a filosofia grega e as armas dos gregos, até mesmo porque muitos gentios se converteram à igreja cristã. Os gentios eram gregos, muitos gregos se converteram, foram convertidos pelo Senhor, no caso, chamado, né? E eles começaram a usar a própria filosofia grega contra
os ataques externos. Assim também foi na época da Reforma. A época da Reforma, na medida que ela nasceu menos escolástico, ela não nasceu tão escolástico como veio depois, mas por conta dos ataques feitos pelos católicos romanos, foi preciso que os calvinistas adentrassem mais profundamente dentro da teologia escolástica e pudesse criar, inclusive, desenvolver a sua própria teologia baseada na teologia anterior, a fim de ter argumentos para combater os ataques de fora, né? Inclusive não só os ataques católicos romanos, mas também os sabelianos, né? Sabelianos não, os socinianos, né? Os socinianos que apareceram, tiveram inimigos também da própria Trindade, e depois a controvérsia amiraldista e a controvérsia remonstrante. A era da ortodoxia tardia, datada depois de 1725, caracterizada pelo abandono progressivo do escolasticismo, tão característico da era anterior. Principal característica do escolasticismo reformado. Dentre as múltiplas escolas que surgiram no período medieval, a teologia reformada se manteve agostiniana tomista. Isso aqui é muito importante, senhores. Ela se manteve, a principal característica da teologia reformada escolástica é o agostiniano tomismo, aristotelismo, agostiniano tomismo, tá? É correto dizer que se manteve filosoficamente tomista agostiniano e teologicamente calvinista, já que o calvinismo não é teologicamente agostiniano nem tomista em sua totalidade. É muito comum nós vermos por aí, e é comum mesmo no nosso meio, desprezar o tomismo e dar muito valor ao agostinianismo. Isso é um erro que mais tarde eu vou explicar o porquê que isso acontece, e nós vamos ver agora as referências mostrando cabalmente que o calvinismo escolástico, calvinismo clássico, calvinismo dos reformadores, ele era um calvinismo que era filosoficamente tomista. Eles eram tomistas filosoficamente. É claro que dentro da teologia, nós vamos ver isso durante o curso, há diferenças teológicas entre calvinismo e tomismo. Mas filosoficamente, o calvinismo é tomismo. Vicente Temudo Lessa, que é um historiador presbiteriano, afirma sobre o reformador João Calvino. Olha só. Aplicada à teologia, deleitava-se em Escotos, Boaventura e especialmente em Aquino. Não viesse a ser um reformador, como aconteceu, certamente seria um ardente discípulo do Dr. Angélicos. Dr. Angélicos é o nome de Tomás de Aquino, tá? É um outro nome que é dado, uma espécie de título, né? Assim como chamam de Calvino o Reformador, o de Genebra, também tem, o Calvino também carrega o apelido de o Teólogo. Tomás de Aquino carrega esse apelido aqui e outros, né? Dr. Angélicos. E continua. Não foi debalde que o apelidaram de Aquino da Reforma Protestante. Olha só. Imagina só se realmente não tivesse nada a ver Aquino com Calvino. É claro que Calvino ele faz algumas críticas a Tomás de Aquino nas Institutas. Isso não quer dizer que ele não fosse um tomista. Porque não é porque você critica um ponto da teologia de outro autor que você deixou de ser. Imagina só, por exemplo, Agostinho ensinou
em algumas ocasiões, a perda de salvação. E Calvino rejeitou totalmente qualquer tipo de perda de salvação. E nem por isso Calvino deixou de ser agostiniano. Tá? Então não é porque você criticou uma parte. Ainda tem um detalhe ainda. A crítica que Calvino faz a Tomás de Aquino é uma crítica teológica. E como eu já falei, teologicamente, calvinistas e tomistas podem se distanciar. Mas não há críticas filosóficas a Tomás de Aquino. Tá bom? Então, como mais na frente nós vamos tratar aqui, vocês vão ver onde é que está a crítica de Calvino, especificamente, e de outros autores a Tomás de Aquino. Essa aqui é a fonte dessa citação anterior, de Vicente Temudo Lessa. E olha só o que vai dizer o Dr. Richard Miller, hoje a maior autoridade no mundo sobre escolasticismo reformado. Ele vai dizer: na primeira e principal apresentação da tese sobre ideias reformadas de liberdade e contingência, parece que vós aqui é Antonine Vos, que é um pensador, teólogo holandês, identificou que Calvino ensinava uma abordagem básica e sem nuances da contingência e liberdade, complicada por uma ênfase na questão específica de pecado, graça e livre escolha. Mas, em uma representação subsequente da tese, isso aqui é do Miller Miller, nesse momento, ele está comentando um trabalho feito por Antonine Vos, que buscava qual era a teologia de João Calvino e onde ele se identificava com os escolásticos. Então ele vai dizer: mas em uma representação subsequente da tese, Vos recuou dessa ideia e identificou Calvino como um determinista tomista, em contraste com modelos escotistas posteriores adotados por seus sucessores no século XVII. Essa aqui é a nossa fonte, né? É um livro verde da Vida Nova, que eu não recomendo a leitura dele agora, mas, claro, se quem quiser comprar, seria muito bom de comprar, mas eu não recomendo a leitura dele agora, porque é uma leitura muito difícil e vocês ainda não estão prontos para esse tipo de leitura. Mas mais na frente, quem estiver acompanhando todas as aulas aqui do curso vai estar bem preparado para entender a obra de Richard Miller, assim como outras obras difíceis, como o Compêndio de Teologia Apologética, do Francis Turrentin, que será também bibliografia nossa usada durante todas essas aulas de quem for membro aqui do canal. Hermann Bavinck. O que Hermann Bavinck dirá? Essencialmente, os reformados não tiveram outra convicção. Por essa razão, um certo Livinus de Maia corretamente disse: um ovo não se parece mais com outro ovo do que a doutrina calvinista se parece com a atomista. Bavinck, a dogmática reformada, né? Aquela lá, tá aqui a nossa fonte. Aqui, como a fonte ela é pequena, deu para colocar aqui, a citação é pequena, deu para colocar a fonte aqui embaixo. William Van Asselt, Introdução ao Escolasticismo Reformado, na página 101, ele vai dizer: além disso, é provável que Calvino mergulhou na teologia escolástica medieval após sua conversão, e que ele aprofundou seu conhecimento dela em grande parte por meio de comentários católicos romanos sobre as sentenças de Pedro Lombardo. Isso permite concluir que, quando Calvino atacou os escolásticos, ele não estava pensando nas primeiras escolas medievais. Olha só. Resposta para quem diz que Calvino era contra os escolásticos. Não sou eu que estou dizendo. Isso aqui quem está dizendo é William Van Asselt. A autoridade nessa área é reconhecida pelo próprio Richard Miller. Isso permite concluir que, quando Calvino atacou os escolásticos, ele não estava pensando nas primeiras escolas medievais, mas apenas nos últimos teólogos nominalistas que conheceu durante seus estudos em Paris. Tá bom? Então ele não estava atacando todos os escolásticos, apenas uma escola
dentro do escolasticismo, que era chamada de escola nominalista. Os nominalistas são os discípulos de Guilherme de Ockham. Miller sublinhou esta conclusão sabendo que as críticas de Calvino aos escolásticos nas várias traduções francesas das Institutas e nos sermões publicados em francês não se referiam aos escolásticos em geral. Não se referiam aos escolásticos em geral, mas dirigiam-se especificamente contra os teólogos de Sorbonne em Paris. Miller concluiu que Calvino não estava atacando a tradição escolástica mais antiga, mas sim a teologia nominalista tardia de Sorbonne em seu tempo. Miller também aponta para o fato de que Calvino, apesar de sua crítica a várias distinções escolásticas, por exemplo, o poder absoluto ordenado de Deus, adotou distinções da escolástica mais antiga em vários lugares nas Institutas sem qualquer comentário e que ele reconheceu a sua utilidade. Aqui podemos apontar, por exemplo, os diferentes tipos de necessidade no tratamento da providência, Institutas 1, 16.9. Vê também acima a seção 2.83. E sobre a pessoa divina humana do mediador. Também parece haver uma grande continuidade entre a exegese de Calvino e a dos doutores medievais. A exposição de Calvino de Êxodo 3,14, Eu sou quem sou, por exemplo, mostra grandes semelhanças com a exegese de Tomás de Aquino e Duns Scotus. Então vejam, meus irmãos, eu acredito que não tenha restado dúvidas, ainda vão vir mais fontes ainda mais na frente, mostrando que o calvinismo escolástico era tomista, agostiniano tomista. E vimos aí citações de Vicente Temor do Lessa, citações de Hermann Bavinck, não é possível. Hermann Bavinck é acima de qualquer suspeita. Richard Miller, vimos citações de William Van Asselt, e vocês vão ver que mais à frente até o próprio Hermann Doever assume isso. Então, quando houve um rompimento, quais as causas? O primeiro, surgimento da teologia liberal, Remonstrância e Albrecht Ritschl. Senhores, não se enganem, tá? A remonstrância é, sim, uma das causas do surgimento da teologia liberal. E isso quem fala não sou eu, o Roger Olson vai falar isso, tá? Que a teologia liberal começa com os remonstrantes. E isso é muito fácil de entender, porque existia uma ortodoxia estabelecida na Holanda e os remonstrantes simplesmente questionaram essa ortodoxia. Ora, na medida que você questiona a ortodoxia em uma parte, para você questionar outra, para você negar a confissão, que foi o que eles fizeram, daqui a pouco é muito fácil você negar, por exemplo, a Trindade, que foi o que aconteceu depois. Você tem, por exemplo, Vortius, Conrad Vortius, que foi o sucessor de Armin Leiden, ele já negando que Deus era atemporal. Então você tem os remonstrantes, por exemplo, negando que a fé é um dom de Deus. Isso aconteceu no Sínodo de Dort. Então você tem, quando você começa a negar pontos basilares da fé, como a própria justificação pela fé, que é o ponto central do dogma protestante, né? O dogma protestante central, desculpa, para você negar que a própria Escritura é a palavra de Deus, é muito fácil, tá? É fácil demais. E temos Albrecht Ritschl, esse cara aqui, ele é o pai dessa teologia liberal mais moderna, né? Desse pessoal que questiona realmente a natureza de Cristo, a ressurreição, que a ressurreição de Cristo ninguém, os remonstrantes não questionaram, mas eles deram uma base, né, para isso, uma base epistemológica, né, que você não precisava obedecer nenhum tipo de dogma. E Albrecht Ritschl foi o pai dessa teologia liberal moderna, e ele começou a atacar tudo aquilo que era anterior, tudo aquilo que era atrasado. E virou modinha nesse tempo também, não só a teologia liberal, como virou modinha também o ocasionalismo. O ocasionalismo não está aqui,
mas também virou modinha, vou colocar aqui, que surge com René Descartes. Tá? René Descartes e padre Nicolas Malebranche questionando tudo que os escolásticos tinham dito. O surgimento do iluminismo foi um segundo motivo do rompimento, né? E também do declínio do escolasticismo reformado. Isso porque, só você observar que as faculdades hoje, nenhuma delas ensinam mais, por exemplo, Tomás de Aquino. Né? A filosofia, ela hoje é Nietzsche, ela é Schopenhauer, elas são os autores antigos são vistos como velharias. Né? Hoje tem uma gama de filósofos, todos eles ateus, todos eles que são considerados aquelas pessoas mais evoluídas, né? Por quê? Porque o iluminismo é justamente isso. E iluminismo vem do próprio iluminar, que quer dizer aqueles que são iluminados, porque antes tudo era trevas, né? O escolasticismo começou a ser encarado como uma teologia da época das trevas, ou seja, de um período que não tinha conhecimento, de um período que não foi desenvolvido nada de relevante para a humanidade. E por isso que tem o próprio mito da Idade das Trevas, né? Que foi o período da Idade Média. E 3, nós temos Hermann Doever e a proposta de uma filosofia genuinamente calvinista. Aqui o que acontece? O neocalvinismo ele não rompe com o calvinismo clássico, tá, gente? Abraham Kuyper e Hermann Bavinck, eles foram dois bons escolásticos. A questão é quando chega em Hermann Doever, que Hermann Doever ele começa inclusive recebendo influências de próprios católicos romanos, né, de outros inimigos do escolasticismo, como Henri Lubac, por exemplo, em que Hermann Doever, a proposta dele seria purificar o próprio cristianismo. Qual seria essa ideia? A ideia de que toda a filosofia grega era pagã e que os pressupostos da teologia cristã até então seriam pressupostos gregos e, portanto, algo falso, porque estava sobre uma base falsa, sobre um pressuposto falso, então todo o edifício era um edifício contaminado. Né? E ele propõe, então, que os pressupostos sejam a criação, queda, redenção, e que tenhamos uma filosofia genuinamente calvinista, baseado somente na Escritura, com pressuposto sendo a Escritura. Por isso que aí surge o pressuposicionalismo. Tá? É por isso que é assim. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. O neocalvinismo não rompeu com o calvinismo clássico ou escolástico. Abraham Kuyper e Hermann Bavinck mantiveram as crenças tradicionais do calvinismo. Porém, segundo o parecer de Hermann Doever, o problema da decadência do calvinismo era justamente seu viés aristotélico tomista. Então, olha só. Para Doever, era justamente o tomismo que era o problema do calvinismo. E ele propõe expurgar o tomismo do calvinismo e colocar uma nova filosofia, né? Como eu falei para vocês, que o calvinismo filosoficamente era tomista. Então, ele propõe retirar essa filosofia tomista e colocar uma filosofia que é chamada reformacional, né? O pressuposicionalista. E esse era o elemento que deveria ser expurgado, ou seja, o aristotelismo tomista. E eis que surge a proposta do pressuposicionalismo. Então, meus irmãos, prestem bem atenção no texto que virá agora. É um texto de suma importância para a gente entender aí essas causas do rompimento e o porquê que o calvinismo hoje ele é tão anti-escolástico. Por que o calvinismo hoje ele é tão anti-aristotélico? E como isso nos afeta com a teologia dos próprios reformadores, porque nós nos dizemos calvinistas,
Mas nós não seguimos o que Calvino diz e o que os reformadores dizem. Nós temos um calvinismo hoje moderno que nasce com Hermann Doiver, com influências também, um misto, né, entre Hermann Doiver e Jonathan Edwards. É por isso que nós não temos, por exemplo, uma obra como essa aqui no Brasil. Agora nós temos, mas nós não tínhamos nenhuma obra teológica de Teodoro de Beza. Por quê? Porque Teodoro de Beza é um escolástico. Você não tinha uma obra de Zante, Jerônimo Zante, aluno de Calvino, maior intelectual de sua época, reformador. Não tem por quê. Porque o calvinismo ele é anti-escolástico. Tá? A primeira obra escolástica ela aparece em 2011, que é o Compêndio de Teologia Apologética. Né? E aí por isso que nós temos tantos erros na teologia reformada moderna. Prestem atenção, senhores. O que Hermann Doiver dirá? Não devemos esquecer que o processo de decadência da teologia da Reforma começou com a restauração dessa filosofia escolástica. Olha só, e tem gente dizendo que os reformadores não eram escolásticos, mas até Hermann Doiver vai afirmar isso. Restauração dessa filosofia escolástica nas universidades protestantes. Esta restauração efetuada por Melanchthon e Beza significou, involuntariamente, é claro, uma negação do princípio integral da reforma com sua implicação de uma reforma interna de toda a vida cristã por sua sujeição à autoridade radical e central da palavra de Deus. Testemunhou o fato de que o motivo básico religioso antibíblico da natureza e da graça começou a recuperar uma influência crescente nas visões teológicas e filosóficas do protestantismo. A visão católica romana, olha só o que Doiver vai dizer. Em sua concepção tomista, segundo a qual a filosofia não pode ter nenhum outro princípio de conhecimento além da luz natural da razão, enquanto a teologia tem uma fonte supranatural de conhecimento na revelação, foi o quê? Completamente assumida. Ou seja, o próprio Hermann Doiver vai dizer que a filosofia tomista, aristotélico-tomista, foi o quê? Completamente assumida pelos protestantes. Mas ainda tem pessoas que negam esse fato inconteste, um fato claro de que os calvinistas eles eram tomistas. Não que eu concorde com a crítica de Hermann Doiver. Eu estou concordando com ele no seu relato histórico. Não estou concordando com ele na interpretação que ele dá desses fatos. Tá? Mas eu concordo com os dados históricos. Nós dois temos os mesmos dados históricos com interpretações diferentes. Não que eu queira me comparar com a Hermann Doiver, não estou falando aqui em termos para que a gente possa conversar. E Doiver ele vai continuar falando. O que ele vai dizer? Mas o retorno a essa visão implicava um retorno ao fundamento escolástico da teologia dogmática sobre os fundamentos metafísicos da filosofia aristotélica, em sua acomodação externa à doutrina da Igreja. Isso significava que qualquer ataque à metafísica aristotélica era corretamente sentido como um ataque à tendência escolástica da própria teologia reformada. E essa parte é importante, até coloquei tudo aqui em letras garrafais. E na medida em que a influência da metafísica tomista aristotélica havia se revelado em algumas formulações das confissões reformadas, especialmente na Confissão de Westminster, esse ataque poderia ser facilmente interpretado como um desvio da doutrina da Igreja. Veja só, senhores. Para Hermann Doiver, ele está aqui falando aqui um dado histórico, que atacar o aristotelismo tomismo seria a mesma coisa
que atacar a Confissão de Fé de Westminster, que seria a mesma coisa que atacar a Igreja Reformada. E hoje nós não, né? Que eu não estou atacando. Eu descobri isso, graças a Deus, e estou tentando retornar às origens, por isso que escrevi o Calvinismo Explicado. Tenho escrito diversos artigos e publicado em diversas revistas a respeito do assunto e tenho lutado para resgatar essa teologia mais antiga. Vamos lá. Baseado no que Doiver declarou, concluímos. O calvinismo, tradicionalmente falando, é aristotélico-tomista. Essas aqui são as conclusões do texto de Doiver. Doiver diz que precisa de uma nova proposta. O pressuposicionalismo é essa nova proposta. E aí o calvinismo moderno surge no século XX. Então, essa ideia de pressuposicionalismo, essa ideia desse escrituralismo, dessa rejeição à teologia natural, tudo isso são ideias que vêm de um calvinismo do século XX. 19 e 20. Isso não existia antes. O pressuposicionalismo ele é um abandono do calvinismo anterior. Ele é um rompimento. Tá? Nesse sentido, sim, pode-se dizer que fomos revolucionários. Né? Não no bom sentido, no mau sentido. Mas se você quiser manter a nossa tradição, você tem que se voltar para os nossos pais. Tá? E os nossos pais eles eram aristotélicos tomistas. E calvinistas na teologia. Então, nós temos aí o ressurgimento, né? Infelizmente, nós tivemos um abandono do escolasticismo e uma campanha anti-escolástica de difamação dentro dos próprios seminários. Em 1957, isso aqui eu vou dar aqui uma cronologia do ressurgimento do escolasticismo reformado. Em 1957, tivemos a publicação de Robert Pruss sobre a inspiração da Escritura na ortodoxia luterana. Em 1970, publicação de uma pesquisa sobre a ortodoxia luterana. Em 1972, a publicação da dissertação de Jill Wright sobre a doutrina da ceia do Senhor de Teodoro de Beza. Em 74, tivemos a dissertação de PhD de Stanford, de Bob Godfrey, sobre o Sínodo de Dort. Em 78, tivemos a publicação do trabalho de Richard Miller, intitulado Cristo e o Decreto, Cristologia e Predestinação na Teologia Reformada de Calvino a Perkins. Em 1999, tivemos Carl Trueman e Scott Clark, que publicam uma reavaliação do escolasticismo protestante. Tá? Essas foram as obras acadêmicas mais marcantes ultimamente. Marcantes que eu digo que realmente marcaram um ponto de antes e depois, que influenciaram a esse retorno do escolasticismo protestante, do retorno, do resgate a essa teologia mais antiga. Então, o Dr. Richard Miller, ele vai dizer o seguinte: o acolhimento e o uso concretos da filosofia pelos escolásticos protestantes praticamente não foram examinados por esses acadêmicos mais antigos. Ou seja, que ele está falando de acadêmicos do século XIX e século XX. E quando investigados, foram apresentados de forma bem superficial, muitas vezes com avaliações dogmáticas altamente negativas. Esses exames superficiais têm, muitas vezes, operado na suposição de que a escolástica protestante
pode ser simplesmente considerado uma herança. Uma herança. Aqui, gente, é a herança católica romana, tá? Uma herança católica romana. Ok? Então, o que Richard Miller vai dizer é que os autores modernos que avaliaram o escolasticismo protestante, o escolasticismo reformado, eles investigaram de forma superficial, né? E fazendo avaliações negativas. E você pode ver no artigo que vocês vão receber, já receberam no grupo, né? Muitos já receberam lá no grupo, várias citações ali mostrando que Richard Miller ele tem mostrado que muitos desses homens eles simplesmente são totalmente imperitos no que estão falando. A Scott Clark, por exemplo, fez uma experiência e ele mostrou nessa experiência que os alunos que ele tinha, foi durante 20 anos, né, que os alunos tinham contato com fontes secundárias a respeito do escolasticismo protestante e depois ele colocava esses mesmos alunos em contato com as fontes primárias. E durante 20 anos, Scott Clark teve a mesma experiência. A experiência de que as fontes secundárias, na verdade, elas difamam e representam mal as fontes primárias relativas ao calvinismo escolástico. Tá? Então, cuidado com os autores que vocês vão lendo por aí. Tá? Procurem ler Joel Bick, Carl Trueman, Scott Clark, Anthony Voice, Asa Goldrian. Você pode ler o Richard Miller, claro, que é o maior de todos, e os autores indicados por esses autores que eu acabei de citar, tá bom? Conclusão aqui, essa é a fonte dessa citação aqui, né? A conclusão seria essa citação do Dr. Richard Miller. Pessoal, agradeço a todos. E essa foi a nossa primeira aula. E qualquer dúvida vocês podem estar retirando comigo no grupo. Também quero falar que essa aula não foi gravada ao vivo, porque a aula que foi gravada ao vivo teve problemas na aula e agora eu estou regravando a primeira, a segunda e a terceira aula porque elas tiveram alguns probleminhas na transmissão, as pessoas assistiram, mas para não ficar com nada cortado, com nada falhando, para ficar com um padrão muito melhor para que vocês merecem, estou regravando essas 3 primeiras aulas, tá? Deus abençoe a todos. Até mais.